Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, a edição tripla de 25, 26 e 27 de março, sábado, domingo e segunda-feira. Para você que acessa meus endereços eletrônicos, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Para você que está sempre nos meus endereços telemáticos, tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, vou falar primeiro para vocês a comemoração do Dia dos Santos, no sábado, dia 25. Santa Lúcia, São Desidério e São Quirino. E é o tempo de Quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês dedicado à escola, à mulher, ao outono, à água, à Constituição, além de outras comemorações. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Vamos agora a algumas informações adicionais. 25 de março, sábado, fase da lua nova, começou no dia 21. Estão se passando 84 dias do ano, faltam 281 dias para terminar 2023. É a quarta semana da Quaresma e temos aqui a comemoração do Dia Nacional do Oficial de Justiça, Dia Internacional de Solidariedade com funcionários detidos e desaparecidos da ONU, Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravos, Dia da Constituição, Dia da Anunciação do Senhor. É Dia Nacional da Comunidade Árabe, Hora do Planeta, Dia do Especialista de Aeronáutica, Dia de São Dimas, Dia Internacional da Solidariedade da Pessoa Detenta ou Desaparecida. Várias comemorações no dia 25 de março, hein? Dia 26, domingo, fase da lua, que começou no dia 21, é nova ainda, né? Estão se passando 85 dias do ano, faltando 280 dias para terminar 2023. Já é a quinta semana da Quaresma, o início da quinta semana da Quaresma. Na Igreja Católica é proclamado o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 1º ao 45. Temos aqui uma reflexão rápida do Frei Jorge Luiz Maoschi, vamos ver se é boa para nós católicos compreendermos. A narrativa da ressurreição de Lázaro, presente no Evangelho, é cheia de detalhes e mensagens. Tudo chama a atenção, porém queremos destacar alguns fatos. A fé de Marta e Maria, que dizem a Jesus que se estivesse ali Lázaro não morreria. Jesus se comove e chora, vendo o sofrimento delas, e também a pedra que nos separa de Deus pela morte é agora removida por Jesus. Além do despertar da fé em Jesus, Senhor da vida, porque muitos creram nele, e somos também chamados a viver na fé a vida nova em Jesus e testemunhar o que cremos. Jesus é a nossa vida e ressurreição. Por isso podemos afirmar e anunciar que morrer não é perder-se no vazio, mas é precisamente entrar na salvação de Deus e compartilhar sua vida eterna. Uma boa reflexão esta, né? Bem, além do Evangelho, nós temos aqui os santos que são venerados neste dia. Santo Emanuel, São Braulio, São Marciano, é dia do cacau e dia do Mercosul. Comemorações de segunda-feira, 27 de março. Fase da lua, nova ainda. Estão se passando 86 dias do ano, faltando 279 para terminar 2023. É a quarta semana da Quaresma. E os santos do dia 27, vamos lá.
Santa Lídia, São Lázaro da Pérsia e São Guilherme de Tempieira. É o Dia Mundial do Circo e Dia Mundial do Teatro. Indicadores econômicos, vamos lá agora. Salário mínimo nacional, R$ 1.302. Taxa Selic, 13,75% ao ano, mantida pelo Copom do Banco Central em 22 de março de 2023. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%, divulgado também agora em março. Cotações no fechamento dos negócios na quinta-feira, 23 de março de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Vitória, a saca de 60 quilos do produto em grão. Arábica bebida dura, R$ 1.035. Arábica bebida Rio, R$ 922. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 597. O dólar fechou em alta de 1%, cotado a R$ 5,29 no mercado financeiro em São Paulo. Hein? E o Ibovespa, Bolsa de Valores, fechou em baixa de 2,29%, abaixo de 100 mil pontos, em 97.926 pontos. Não está fácil, hein? Mercado financeiro sendo baqueado aí. E tem muitos problemas acontecendo nessa área da economia, que afeta, inclusive, todos os brasileiros. Não é só quem tem ações em bolsas, não. Vamos agora a manchetes do jornal A Tribuna, de sexta-feira, 24 de março de 2023. Eu divulgo aqui as manchetes de A Tribuna porque é o único periódico que circula de forma impressa nos municípios capixabas. Eu encontro nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Então, eu ainda dou muito apoio à publicação impressa, porque ela é mais fácil de manusear, né? Não afeta muito a nossa vista, a gente lê a hora que quer, fecha o jornal, bate um papo, lê de novo, né? Então, por isso é que eu divulgo. Vamos lá. Capa de A Tribuna, integrante do PCC, que é o primeiro comando da capital, uma organização criminosa que age dentro e fora das cadeias, recebeu ordens para matar policiais. Olha aí, além de Sérgio Moro, também ordem para matar policiais. Coluna de religião, Padre Anderson Gomes lança seu primeiro romance teológico, chamado A Jornada, Águas Profundas. Polícia Federal ataca a venda de remédios proibidos no Espírito Santo. Anabolizantes e outros produtos ilegais trazidos dos Estados Unidos foram apreendidos durante a operação. Drogas estavam sendo adquiridas por jovens em busca do corpo perfeito. Minha Nossa Senhora, hoje em dia parece que só se pensa em corpo. Ninguém está preocupado com a alma, com a salvação eterna. Minha Nossa. 5.000 são flagrados com licenciamento atrasado. Astros do rock agitam fim de semana. Nova praia de Meaípe pronta no mês que vem. Que tal largar tudo e viver no mar? Olha, eu vivi no mar durante 5 anos, hein? Não é fácil não, hein? Bem, pelo menos na minha situação, eu vivi como militar da Marinha. Então nós fazíamos exercícios com canhões, metralhadoras giratórias, observação de alvos potenciais. Era um constante trabalho, né? Além da assistência aos mais pobres nas regiões norte, principalmente, do nosso país. Mas aqui, no caso, viver no mar é um lazer para essas pessoas. Ana Cláudia, Cecília, Sofia, Josemar Simões e a cachorrinha, com a família inteira reunida num veleiro. Eles pretendem rodar o mundo, passeando. Aqui é diferente, né? Facebook condenado a indenizar 160 mil com R$500. Coluna do Gilmar Ferreira, fervem nos bastidores da CBF as discussões sobre a criação da Liga dos Clubes. Choque de realidade e fim do casamento. Lexa e MC Guimê se separaram. Vamos agora a momento de espiritualidade na Catedral de Colatina. O Terço dos Homens da Catedral
terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado normalmente por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, professor Valmir ou então Vital Pelisson. A liderança do movimento que estiver presente fará a coordenação, porque todo evento tem que ter alguém para liderar, né? Senão fica desorganizado, sempre tem que ter alguma liderança. Vamos falar sobre a BR-101 agora? Deputados cobram rapidez em nova concessão da BR-101. A Comissão Especial de Fiscalização da Infraestrutura da BR-101, BR-262 e Rodossol da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou uma reunião extraordinária híbrida para atualizar a situação da concessão da BR-101 no Espírito Santo. Participaram o representante da concessionária ECO-101, de órgãos federais e estaduais. O deputado Gandini enfatizou sobre o atraso das obras e a necessidade de uma rodovia à altura da economia estadual. Para ele, é urgente licitar a BR-101, responsável por 70% do fluxo de veículos no estado. Ele considera que não é a melhor saída reunir num só pacote a concessão das 3 rodovias federais. Para ele, então, não é a melhor solução. No dia 15 de julho de 2022, a ECO-101 solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres a finalização amigável do contrato de concessão iniciado em 2013 e previsto para terminar em 2038. No início de dezembro, a ANTT aceitou a rescisão. O deputado Alcântara Filho apresentou proposta de duplicação imediata dos trechos mais perigosos. Para ele, se for perdurar a proposta de 4 anos de transição até o novo contrato, que seja reavaliada a duplicação pelo menos dos trechos críticos entre João Neiva e Serra, considerado um dos trechos mais perigosos do Brasil. Pelo menos foi o que ele disse, na Assembleia. O técnico em regulação de serviços da ANTT, Alexandre Presto, esclareceu que o contrato de concessão com a ECO-101 continua em vigor, pois ainda não foi assinado o seu cancelamento, e nem o termo aditivo. Por esta razão, o órgão federal continua cobrando o cumprimento dos compromissos contratuais que continuam em vigor. Olha aí, né? O membro do Núcleo de Licenciamento Ambiental do IBAMA, Marcos Bruno Malaquias Ferreira, informou sobre o trecho que atravessa a Reserva Ambiental de Sooretama, que depois da negativa de licenciamento pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, ICMBio, para a duplicação da rodovia, as negociações não geraram resultados positivos. Isso impediu o licenciamento do trecho de Sooretama e a consequente duplicação do restante da rodovia ao norte. Então, olha, nada aconteceu. O diretor-presidente da ECO-101, Roberto Amorim Júnior, informou que a ECO atravessa 25 municípios capixabas e passa por 5 portos marítimos. A ECO não, né? No caso aqui é a BR, né? A BR-101 é administrada, no caso, pela ECO-101. Então você sabia disso? Eu não estava me lembrando dessa informação. Atravessa 25 municípios capixabas e passa por 5 portos marítimos. Há obras de recuperação do pavimento e uma passarela em construção. Ele garantiu que nesse período de transição os equipamentos de apoio, como ambulâncias e guinchos, não serão retirados. Relatou que no período da concessão foram realizadas restaurações de postos de pedágios, cumpridos 62 quilômetros de trechos duplicados,
Olha, 62 quilômetros de duplicação. Construídos 9 viadutos, 19 passarelas e reformadas 7 praças de pedágios. A Eco 101 assumiu os radares do DENIT e atualmente são 114 radares fixos em operação, além de 10 radares móveis. É a informação para você. Eventos da Catedral e Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina no sábado 25 de março. Vamos lá, solenidade da Anunciação do Senhor, no sábado. 17 horas, missa na ordenação sacerdotal do diácono David José Langa Lopes. Dom Lauro Sérgio Veciane Barbosa preside, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No sábado, então, a missa será às 17 horas. Você que tem costume de ir às 19 horas, será às 17 horas. É uma missa mais longa, com cerca de 2 horas ou mais um pouquinho, e só haverá essa missa de ordenação do padre David. Tá bom? Programação de domingo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Domingo 26 de março, quinto domingo da quaresma, 7 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. 8 horas, celebração da palavra, presidida pelo diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e celebração. Tem missa também com... tem missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Veciane Barbosa, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitale, hein? Domingo, hein? Ok? 9 horas. 17 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, da visita pastoral de Dom Lauro na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 19 horas, missa com terceiro escrutínio com o padre Valdeci na Catedral de Colatina. Programação de segunda-feira em Colatina, na Catedral, dia 27 de março. Segunda-feira, às 19 horas, haverá missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Bem, eu vou passar aqui os telefones para você entrar em contato. Telefones da igreja. Atenção, anote aí se você não tem. 2102-5010 e 2102-5006. É da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas e nos outros dias, de terça a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Também temos o telefone da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 99934-5155, telefone fixo 3722-6249, direto do Mosteiro tem 3721-0864. O Mosteiro tem missas diariamente às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano. Telefone para você saber horário de missas. Temos aqui o telefone 99507-2251. Santuário Divino Espírito Santo, na minha querida Vila Velha, na Grande Vitória, no centro de Vila Velha. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558. E o fixo 3329-1266. Em Vila Velha também você fica sabendo de informações aqui no nosso web jornal do Paulo Maciel. Agora, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulgou no último dia 17 87 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Se você estiver interessado, a repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Telefone é 3721-7102, endereço físico,
Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina está divulgando a programação da Semana Santa. Não é? A programação consta de catequese, missas, tem outros eventos também que começam no dia 1º de abril, às 19 horas, quando haverá celebração eucarística com bênção de ramos, hein? Olha aí, 1º de abril, que será um domingo de ramos. Então a programação começa e vai ser finalizada. Deixa eu ver o dia aqui da finalização. Será no dia 9, né? 9 é o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor. Então, do dia 1º ao dia 9. Participe, você que é católico. Não deixe de participar. Olha outra informação aqui. Petistas querem cobrar DPVAT de novo. A gestão federal petista aqui no Brasil, que está aí, publicou uma medida provisória para restabelecer a cobrança do DPVAT a partir do ano que vem, 2024. A informação consta do site da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de resseguros de capitalização de previdência privada das empresas corretoras de seguros e de resseguros, FENACOR, em matéria do dia 17/03/2023, com o título Seguro DPVAT pode voltar a ser cobrado. Olha, gente, são notícias que vêm para nos trazer preocupação. Economia ruim. Pesquisa diz que 98% dos investidores estão pessimistas com política econômica federal petista. Pesquisa das empresas Genial e Quest 2023, divulgada em 15 de março, diz que 98% dos agentes, economistas e executivos do mercado financeiro não acreditam, ou seja, desconfiam da gestão petista federal que está aí. Para os pesquisadores, a política econômica governamental atual está na direção errada e haverá recessão. O Instituto ouviu 82 representantes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, dos maiores fundos de investimentos brasileiros, que, ao verificar os resultados, se mostraram enormemente pessimistas com os rumos e o futuro da economia nacional. Somente 1% disse confiar na administração central do Brasil. Pelo amor de Deus, hein? Estamos perdidos, hein? E vistos serão exigidos. Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália deverão ter que apresentar novamente os vistos para entrar em território brasileiro. No governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019, esses documentos deixaram de ser exigidos aos turistas. O retorno da obrigatoriedade é uma medida a ser adotada pela atual gestão federal petista, através do Ministério das Relações Exteriores, contrariando o setor de turismo brasileiro. A informação foi divulgada em 8 de março de 2023. As notícias estão aí, nós temos que dar, né? Ainda que sejam notícias pessimistas, mas nós não podemos empurrar o lixo para debaixo do tapete. Mega Sena acumula, hein? Prêmio vai a 63 milhões. O concurso 2576 da Mega Sena, realizado no dia 22 de março, no Espaço da Sorte, na capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram, atenção para os números, 29, 32, 33, 35, 38 e 43. Próximo concurso é o 2577 e ocorre neste sábado, 25 de março, com estimativa de prêmio de 63 milhões. O acumulado já está em mais de 53 milhões de reais. A quina da Mega Sena teve 111 ganhadores. Cada um recebe mais de R$ 44.581. Os 7.105 acertadores da quadra têm o prêmio individual de R$ 994. A arrecadação do teste somou R$ 85.830
85 milhões e 830 mil reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios normalmente são sorteados a partir das 20 horas. Agora temos aqui catequese para os católicos. Muitos católicos acompanham meus endereços eletrônicos. E eu passo aqui, então, essa catequese, que é do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem mais de 100 livros publicados contando a história da nossa igreja. Presença substancial de Cristo. Após a comunhão, em 10 a 15 minutos, Cristo não estará mais presente substancialmente na alma do fiel, mas continua presente pela ação do Espírito Santo. Então, se quiser, o católico pode ficar na capela do sacrário rezando normalmente após esse tempo. Uma curiosidade sobre os freis. Tem frei que é padre e tem frei que não é padre. Os que pertencem a uma congregação de monges, como franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo, são chamados de frei. Alguns são ordenados, portanto são padres, outros não. Todos os franciscanos são freis, mas nem todos são padres. Olha, curiosidade, né? E é uma catequese também, do professor Felipe Aquino. Ele fala também sobre a alma. Veja só que informação importante. A inseminação artificial não é aprovada pela Igreja Católica, mas Deus cria uma alma sempre que houver uma fecundação. Se a criança for gerada, Deus põe uma alma nela, mesmo em casos de estupro, casal solteiro ou casado, inseminação. Não existe pessoa sem alma. A lei de Deus é esta. Ele nos deu a responsabilidade de gerar filhos por confiar no ser humano. Revelação. A teologia é revelação, não é ciência, diz o professor Felipe Aquino. Ninguém pode contrariar a revelação de Deus. Se uma ciência como a parapsicologia respeita a revelação divina, é bem-vinda. Mas se não respeita, então a igreja, não quer essa publicação dentro dos seus quadros. Primeiros pais. Não é dogma de fé que Adão e Eva foram resgatados da mansão dos mortos para o céu na ressurreição de Cristo. É uma tradição da igreja, mas não se pode afirmar isso com certeza absoluta. Olha, esse foi o programa do dia 22. Pergunte e responderemos. Vai lá depois para você verificar mais informações. Violência agora eu vou falar para vocês. Violência no Rio Grande do Norte. 50% de futuras hospedagens são canceladas no Rio Grande do Norte. Diz senador daquele estado, hein? Olha, a situação de violência ainda repercute e preocupa no estado do Rio Grande do Norte neste início de 2023. Criminosos vêm atacando prédios públicos e veículos e assustando a população. Segundo notícia publicada pela agência Senado, até o dia 22, houve prisão de 168 suspeitos e a apreensão de veículos, dinheiro, drogas, munições e armas de fogo. Foram realizadas apreensões de 31 galões de combustíveis e 139 artefatos explosivos, materiais que seriam usados para provocar incêndios e detonações. Ações têm sido promovidas na tentativa de restabelecer a ordem, a paz e a normalidade, segundo uma senadora do PSD do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Ela revelou que almeja o restabelecimento da paz e da normalidade no estado, além da recuperação do que foi perdido pelos municípios, que ela mesma reconhece que não foi pouca coisa. Olha, não foi pouca coisa que os municípios perderam. E ela parece aliada aí da gestão petista.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou em pronunciamento a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte, observando que desde 14 de março, cidades estão sofrendo com ataques comandados por facções criminosas. Para Marinho, a inércia do governo estadual contribuiu para a situação chegar a esse ponto, com os comércios fechando e os marginais impondo toque de recolher para o povo potiguar. Em sua análise, a violência atinge principalmente os mais humildes e os mais fragilizados, prejudicando muito seriamente a indústria do turismo. Ele informou que já se tem notícia de cancelamento de quase 50% das futuras hospedagens. Nossa Senhora, metade, hein? Segundo Marinho, seria possível evitar a onda de violência se o governo estadual tivesse investido os recursos do Fundo Nacional de Justiça para a recuperação do sistema prisional, o aparelhamento da polícia e sistemas de inteligência. Puxa vida, hein? Agora vamos falar de pesquisa de preços. Quem me segue já sabe que eu faço pesquisa para comprar produtos para o meu lar. E quando eu encontro o menor preço, eu passo para vocês aonde foi que eu comprei. Por exemplo, eu comprei pão de forma nonodomício, 450 gramas. O menor preço que eu encontrei foi R$ 4,89 no supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei macarrão espaguete, o quilo R$ 6,98. E a mortadela Perdigão, o quilo R$ 8,98. Tem mais alguma coisa? Assim, eu comprei biscoito recheado da marca Renata, Twitter, 112 gramas, R$ 1,89. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, cerveja em lata zero álcool, sem álcool, da marca Budweiser, no Lavagnoli de São Silvano, Avenida Silva Vidos, 1169. Paguei, o menor preço que eu encontrei, R$ 3,59 a lata de 350 gramas. Ok? No entanto, minhas contas de energia vieram mais altas. Olha, as contas subiram. Deixa eu ver aqui o que se cobra nessa conta de energia. Tem aqui tributos, PIS, PASEP, alíquota 0,83%, COFINS 3,8%, ICMS, que é o imposto do Estado, nossa, 17%. 17%. O presidente Bolsonaro, quando estava no poder, dirigindo o governo brasileiro, ele justamente falava sobre isso, a cobrança dos tributos estaduais que influi no preço alto dos serviços prestados à população, como, né, energia, água, aí tem também telefone, combustíveis, né? E agora esse atual gestor que está aí, petista, se preocupa com isso, hein? E falar nisso, olha, vida complicada atual. Eu vi um comentário muito procedente na web, na internet, em que o autor questionava o fato de um indivíduo barbudo querer entrar no banheiro feminino cheio de empáfia e se dizendo transexual. Olha, uma coisa que assusta, sendo no mínimo estranha. Fica imaginando a cabeça de uma mocinha que está nesse espaço para procedimentos e cuidados íntimos. Já pensou? Sua filha, minha filha, num banheiro, num ambiente de toalete, de repente chega um indivíduo barbudo, dizendo que é trans e vai lá para fazer suas necessidades junto com a mocinha. Meu Deus do céu. Não sei. Sei aonde isso vai parar, essas coisas. Não sei onde isso vai chegar.
Agora eu vou falar sobre obsessão e ódio. Vai na mesma linha. Tem umas mídias por aí, aparentemente formada por homoafetivos esquerdistas, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo na atual gestão federal petista que aí está e nada é divulgado. A parcialidade, obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Pelo menos 80% do que postam não fariam falta alguma se não tivessem sido publicados. Eles têm uma obsessão maluca, um ódio tremendo, parece, isso dá a entender, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer coisinha eles postam, um estardalhaço, e pode ser algo que está sendo apenas ventilado. Pelo amor de Deus, que turma, hein? Gente, não é fácil, não. Rodoviária de Colatina, vamos falar para você que viaja, você que gosta de estar sempre nos ônibus rodoviários. A agência de venda de passagens da aviação Águia Branca afixou um aviso informando que funciona na rodoviária de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, das 5 horas às 19h50 de segunda-feira a sábado. Olha o horário de abertura da agência. E das 7h50 às 19h50 no domingo. Então, no domingo abre mais tarde, 7h50, vai até às 19h50. No local, há uma máquina eletrônica de autoatendimento para aquisição de passagens online. Mas eu já tentei lá, uma vez que eu ia viajar e não tinha passagem, eu não consegui nada nessa máquina de autoatendimento, não. Não sei se não tinha vaga para embarcar nos ônibus. Falar de outras informações. Olha, vem aumento, mais aumento de combustível por aí. A gestão petista federal decide adicionar mais biodiesel no óleo diesel e preço aumentará para o consumidor. O endereço telemático Revista Oeste informou que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou em 17 de março de 2023 o aumento gradual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de petróleo. Sendo assim, em abril, mês que está se aproximando, o acréscimo será de 10% para 12%. Vai subir, então. Prepare-se, porque isso vai ter consequência. Um aumento gradual foi agendado para ocorrer até 2026, de agora até 2026. O ministro das Minas e Energia, da gestão petista federal, que está aí, disse que o preço do combustível deve subir, segundo ele, 2 centavos por litro. Vamos ver se será só isso mesmo, né? Lojas marxistas. Você sabe o que é marxista? Comunista. É o sistema de um partido único, sistema em que não há liberdade, não há eleição popular, onde todo o povo participa, onde corta-se a religião da vida das pessoas. Você sabe? Pois é, lojas marxistas. Os Sem Terra possuem uma rede de lojas, você sabia? Esses Sem Terra que você ouve falar por aí? Meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Sem Terra com loja? Os produtos são de propaganda do marxismo-comunismo. Tem muitos produtos lá com propaganda do marxismo-comunismo. E seus asseclas, né? Como o tal do Guevara, por exemplo. O pior é que tem gente que compra esse tipo de mercadoria e paga caro ainda. Só no Brasil mesmo, né? Meu Deus do céu, o que será de nosso país? Aposentados sem crédito. Vários bancos, em número de 10, até a última pesquisa que eu fiz, não darão mais o empréstimo consignado a aposentados do INSS.
e Instituto Nacional de Seguro Social, os aposentados brasileiros em geral. Até mesmo os bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, suspenderam o benefício. Isso aconteceu depois que a gestão federal petista estabeleceu que os juros teriam que ser de 1,7%, interferindo na questão da iniciativa privada. E até no Uber, eles interferem, né? Os petistas estão interferindo também no transporte alternativo de passageiros via aplicativo, popularmente conhecido como Uber. Até nesse transporte eles estão querendo interferir, minha Nossa Senhora. O que aconteceu com o nosso país? E agora, ó, criminalidade em estado do Nordeste, estado potiguar. No Rio Grande do Norte, grupos criminosos impuseram medo à população. Inclusive em Natal, a capital potiguar. A situação fez com que agentes da Força Nacional fossem chamados a fim de tentar restabelecer a ordem. O problema é bastante sério, com ataques variados e ameaças às autoridades. Problema sério, hein? Rio Grande do Norte. Já teve no Ceará, agora Rio Grande do Norte. Ameaça. Medo na população. Criminosos agindo. Calor, vamos falar do calor. Olha, a estação do outono brasileiro está começando, mas o calor ainda é intenso em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Um supermercado, por exemplo, do bairro São Silvano, o Extrabom, na Avenida Silvia Vidos, além do ar-condicionado convencional, tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. São uns refrigeradores enormes, né? Uns ares condicionados enormes, que ficam lá, né, funcionando em determinados setores da loja para melhorar, né, a circulação. Bíblia, vamos falar de Bíblia agora, hein? Olha, o termo... Não, vamos falar de outra coisa agora antes disso. O preço da gasolina, um só preço, vou falar aqui. Na segunda-feira, dia 20 de março de 2023, o litro da gasolina comum foi encontrado por R$ 5,79, preço à vista ou no cartão de débito, em 3 postos colatinenses. Zan e Motocap, na Avenida Silvia Vidos, bairros São Silvano e Lacê, na zona norte da cidade, e Rio Doce, Rua Alexandre Calmon, centro, cabeça da Ponte Florentino Avidos. O consumidor está pagando mais caro depois que a gestão federal petista aumentou de novo os impostos, acabando com a medida adotada no governo de Jair Bolsonaro, que reduziu impostos. Gente, vamos registrar esses sofrimentos da população aí. Agora é hora de catequese, vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento. O protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer, ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando o Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40, Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos
10, versículo 45. Em Lucas também encontramos o termo filho do homem. Lucas capítulo 5, versículo 24. Lucas 9, capítulo 58. Lucas 17, versículo 24. Em João também, capítulo 1, versículo 51. João capítulo 8, versículo 28. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como filho do homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo filho do homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías, Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão filho do homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto. É importante, eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre ele tem que ser casto, né? Tem que praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão. E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer, não pode... Aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Começa o outono brasileiro. Olha aí o outono brasileiro. O início do outono, também chamado equinócio de outono, aconteceu no dia 20 de março de 2023, às 18h25. Dia 20, hein? Segundo o endereço telemático Calendar, no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, o outono começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja,
quando termina o verão. E se encerra entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno. Essa estação é caracterizada pela troca de folhas das árvores sazonais que começam a se preparar para a chegada do inverno. O outono do hemisfério sul é chamado de austral, enquanto no hemisfério norte é conhecido como outono boreal. No outono, os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, porque o sol tende a nascer mais tarde e se pôr mais cedo nesse período. A temperatura antes elevada no verão começa a esfriar. O clima é ameno, não sendo tão quente quanto no verão e ainda não tão frio quanto no inverno. Além disso, as chuvas ocorrem com menos frequência. A estação é caracterizada pelas folhas nas árvores que secam e caem. Outra característica relacionada ao clima do outono é que a umidade do ar diminui e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior. Agora vamos falar de futebol. Futebol, você que é esportista, você que gosta do futebol brasileiro. Eu tenho aqui o Campeonato Mineiro, Mineirão. O Campeonato Mineiro será decidido por Atlético Mineiro e América Mineiro. A definição saiu em jogos recentes. A final será em 2 partidas. Atlético e América, então, em Minas. Paulistão. O Palmeiras está mais uma vez na decisão final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Verdão venceu o Ituano no último domingo na Arena Allianz Parque e enfrentará o Água Santa, que venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Então, Palmeiras e Água Santa. Agora o Cariocão. Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu o Vasco em compromisso da semifinal, enquanto o Fluminense derrotou o Volta Redonda. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo com
uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.